Sensores e atuadores. Aqui a gente vem com aquilo que a gente citou há pouco tempo atrás. Às vezes o pessoal confunde o que é um sensor e o que é um atuador. Então, sensores transmitem ou enviam informações que serão utilizadas pelo gerenciador do sistema para executar os mapas de funcionamento e diagnóstico dos mesmos. Então, o módulo, através da informação dos sensores, ele também faz o diagnóstico, né, o diagnóstico do componente também, certo? E os atuadores recebem comandos para execução de tarefas. Existem, com relação à tensão aqui, que me veio aqui agora, então os sensores, você pode encontrar sensores que trabalham com 5 volts, é o mais comum, tá certo? Nós temos alguns casos de sistemas que trabalham com alimentação de sensores na faixa de 3,8 volts, mais raro, tá certo? Mas acontece também. E nós temos sensores que trabalham com 12 volts, certo? Com tensão de alimentação de 12 volts, como acontece com alguns transdutores de pressão no ar-condicionado, por exemplo, certo? Então nós temos, os sensores, eles têm mais variedades, tá certo? Tanto no que diz respeito ao princípio de funcionamento, como também com relação a esse dado que eu passei a vocês agora, com relação à tensão de alimentação, né? No caso, os sensores passivos, né? Os atuadores não, pessoal. O atuador sempre trabalha com 12 volts, tá certo? Com alimentação de 12 volts, certo? Mesmo que seja uma alimentação, um controle que seja variável, por exemplo, uma bomba de combustível convencional, ela trabalha com 12 volts constante. Tá certo? Uma bomba de combustível pilotada. A tensão de trabalho do sinal PWM que controla a bomba é uma tensão de amplitude de 12 volts. Só que, de acordo com o princípio de trabalho do sinal, que é esse, do PWM, que é essa a grande função dele, ele, de acordo com o ciclo de trabalho aplicado, tá certo? Ele vai ter uma variação de tensão na carga, que no caso a carga é a bomba, né, que é pilotada indiretamente pelo módulo do motor, né? O módulo do motor utiliza o módulo escravo para fazer a pilotagem da bomba. Ok? Mas sempre quando eu for examinar, fazer um diagnóstico de um atuador, ou eu vou ter uma tensão contínua de 12 volts, tá certo? Ou eu vou ter uma tensão 12 volts positiva e um sinal PWM negativo ciclado, né? Ou o inverso, eu posso ter um negativo constante e posso ter um positivo, né, de tensão de 12 volts, com amplitude de 12 volts variável. Tranquilo? Mas eu jamais não vou encontrar um atuador, tá certo? Pelo menos a grande maioria dos atuadores, tá certo? Ok? Com tensões menores do que 12 volts, com amplitude de 12 volts, né? Vale salientar quando eu estou citando isso. A gente tem um PWM, mas a amplitude desse PWM é 12 volts, ok? Bom, então, esclarecido aí sobre a diferença entre sensores e atuadores, tá certo? Por que é importante você ter isso em mente? Para quem ainda não tem. Porque na hora que você vai fazer o diagnóstico, você não vai ter dúvida, né? Eu sei que os sensores eu vou ter que ter cuidado para olhar no diagrama elétrico, para fazer a avaliação no diagrama elétrico e ver qual é a alimentação desse sensor, qual é a tensão de alimentação desse sensor. Então aqui nós temos aqui, por exemplo, o sensor lambda, né? Sonda lambda, e aqui nós temos um sensor de massa de ar, ok? E o sensor de massa de ar, ele normalmente vai vir com o sensor de temperatura do ar, por exemplo, junto, né? Então o sensor de temperatura do ar, ele recebe um negativo e uma tensão de 5 volts. O sensor de massa de ar, o circuito eletrônico dele, ele vai receber uma alimentação de 12 volts, tá certo? Nesse caso aqui, ó, vem direto da chave de ignição, passa pelo fusível F2, né, que alimenta também o interruptor do pedal, que também é um tipo de sensoriamento, né, um tipo de sensor, certo? Essa alimentação também alimenta a sonda, mas não a sonda em si, mas sim o aquecedor da sonda lambda, certo? Alimenta a válvula do canister e alimenta o sensor de massa de ar. Então nós temos aqui só aqui nessa visualização nós temos 1, 2, 3,
4 componentes que são alimentados por essa mesma linha aqui, né, que vem direto da chave de ignição, né, passando pela caixa de fusível, né, mas não passa por nenhum relé nem nada, ok? Bom, passando aqui para essa outra fase, então os sensores são comuns para todos os sistemas. Isso é uma coisa muito interessante a gente saber, por quê? Porque isso amplia a nossa capacidade de diagnóstico. Ó, semana passada eu recebi um Vectra, tá certo? 94, 30 anos o carro, certo? A gente trabalhou com esse carro durante muitos anos. Para quem tem já um bom tempo de estrada, sabe disso, que lá nos anos 90 a gente trabalhava constantemente com esses carros. Esse carro é com câmbio automático e a reclamação do cliente era exatamente que o carro ele entrava em emergência. Eu não sou entrava em emergência no câmbio. Eu não sou especialista em câmbio automático. Tá certo? Eu posso até dizer que eu tenho uma noção do câmbio automático. Mas eu conheço os sensores, ok? Conheço o funcionamento dos sensores e os sensores eles se repetem. Então o sensor indutivo ele é um sensor indutivo em todo lugar. Vai funcionar da mesma forma. Sensor do tipo Hall também, potenciômetro também, sensor de pressão também. Então, o procedimento de teste vai ser o mesmo, certo? E nesse caso desse veículo, tá certo? Eu ativei o código de piscadas, porque o nosso scanner não acessava o câmbio desse veículo, e deu um dos sensores do câmbio, sensor de velocidade. Tem o sensor de velocidade de entrada e o sensor de velocidade de saída do eixo. Então, o sensor de velocidade de saída estava queimado, a bobina dele estava em circuito aberto, certo? Então, quer dizer, a partir do momento que eu conheço o funcionamento dos componentes, né, uns anos atrás a gente resolveu um problema semelhante, ajudou um amigo nosso, que era o sensor de pressão do câmbio, no câmbio, depois vocês me lembrem aí que eu agora na minha cabeça, o câmbio da Peugeot, bem conhecido, né, da PSA. Certo? Também sai na Renault também. Então, era o sensor de pressão. O sensor de pressão é o mesmo princípio. O sensor de pressão, o princípio é o mesmo. É o MAP, é o princípio do MAP. Só que o MAP mede pressão absoluta. E esse sensor mede pressão, né, manométrica, né? Então, esse é o pulo do gato. Quando você tem essa noção, que sabe disso, então você vai conseguir aumentar o seu leque de diagnóstico, o seu leque de serviços e, consequentemente, faturar muito mais, que esse é um objetivo final, também além de conseguir a gente se satisfazer com o nosso trabalho, não é assim? Então, isso tanto faz para veículos de ciclo diesel, ciclo Otto, ok? Sistema de injeção eletrônica, sistema ABS, transmissão, certo? Então, a grande maioria dos sensores eles vão se repetir. Certo? Eles se repetem, eles são utilizados. Então, o movimento mecânico vai ser potenciômetro, certo? Medir rotação, ou é sensor indutivo, ou é Hall magneto resistível, na grande maioria dos casos. A temperatura, sempre é o NTC ou o PTC, na maioria vai ser NTC. Né? Então, esse é o caminho aí para que a gente possa, a partir do momento que você domina isso, seu leque de possibilidades aumenta muito mais. Então, os sensores são comuns para todos os sistemas. Existem diversos tipos de sensores e eles podem ser ativos ou passivos. Porém, eles se repetem em diversos sistemas, logo, esse fato abre um leque muito grande para o diagnóstico nos mais diversos sistemas de um veículo. Tá certo? Então, classificações dos sensores com relação a eles serem ativos ou passivos. Então, o que é um sensor ativo? O sensor ativo são sensores, existe... eu já encontrei ao longo do tempo materiais, né, literaturas que falavam o inverso. Né? Sensores ativos são aqueles que utilizam tensões, que precisam de tensões de alimentação para trabalhar. Né? Mas aqui nós pegamos um material, digamos assim, mais sólido, então sensores ativos não requerem alimentação elétrica para gerar o sinal. Então, esses sensores eles têm características que, se eles tiverem um estímulo, eles começam a gerar o seu sinal. Okay? Então, os sensores ativos, a gente colocou 3 tipos aqui, são sensores do tipo indutivo. Né? Então, o sensor do tipo indutivo, ele precisa do estímulo, né, uma oscilação do campo magnético para gerar uma tensão elétrica do tipo alternada.
Então, a sonda lambda precisa de uma variação na concentração do oxigênio para gerar um sinal, tá certo? Então, alguns podem falar assim, mas e a tensão de alimentação de 12 volts? A tensão de alimentação de 12 volts, seja ele corrente contínua, como era no passado, seja PWM, não é para a sonda lambda. Ela é para o aquecedor da sonda lambda, porque a sonda ela precisa de uma temperatura, né, mínima de trabalho para poder funcionar. No caso das sondas mais convencionais, 300 graus aproximadamente. Né? Sondas lambdas de banda larga, em torno de 700 graus. Certo? Então, para isso existe o aquecedor. Certo? Mas a sonda lambda em si, ela gera o sinal a partir da diferença de oxigênio, né, entre os seus eletrodos. Né? E o sensor de detonação é um outro tipo de sensor que não precisa de alimentação para trabalhar. Ele a partir de um estímulo, né, um estímulo mecânico, ele gera a sua tensão, que também é uma tensão alternada na ordem de milivolts em alta frequência. Ok? Então, quanto maior for, certo, esse impacto sobre ele, né, esse estímulo sobre ele, a tensão ela tem picos, ela gera picos de tensão que através da sincronização que existe no módulo, ele vai saber se foi realmente uma queima irregular. Né? Então, esses são três exemplos, certo, de sensores do tipo ativos. Né? Então, se a gente pegar aqui no diagrama elétrico, por exemplo, aqui, a doutoria aqui, ó. Então, tá aqui, sonda lambda, qual na sonda convencional, no código de cores convencional. Então, os fios da sonda são os fios preto e cinza, tá certo? Então, o cinza é o massa, como indica aqui, ó, tá certo? Então, esse massa, ele vem direto, tá informando aqui que esse massa vem direto do módulo. Então, se eu tiver um problema de aterramento nesse módulo, eu posso comprometer o sistema, né, melhor dizendo, pode comprometer a alimentação da sonda e ela não trabalhar corretamente. Então, no diagnóstico da sonda, eu preciso saber se esse massa está realmente, né, existindo ali, certo? Coisa que a gente tanto informa no nosso curso IDEA como no curso de injeção eletrônica, nos dois cursos, tanto o curso de injeção vai do básico ao avançado, injeção convencional, como também na injeção direta, no curso de injeção GDI. Ok? E aqui nós temos o fio, né, o fio preto, né, que ele é por onde vai trafegar o sinal do sensor propriamente dito. E nos sistemas mais atuais que não trabalham com referência de oxigênio externa, nós temos ali uma tensão de referência, né, que pode variar entre 1,3 volts aproximadamente até 3 volts ou mais, dependendo do sistema. Ok? Então, esse aqui é a sonda lambda, como nós colocamos ali, um exemplo de um sensor do tipo ativo, né? Ele não necessita de alimentação elétrica para funcionar, apenas do estímulo. E baseado nisso, né, nós temos que levar em consideração o ambiente onde o sensor está, que é o que a gente vai citar já já. Bom, sensores passivos. Então, como os sensores ativos são aqueles que não precisam de alimentação elétrica para trabalhar, os passivos são o inverso, né? Então, necessita de alimentação elétrica para funcionar. Então, nos exemplos aí, a gente já citou mais atrás um pouco, vocês vão deduzir. Então, nós temos transdutores de pressão, não é transdutor de pressão do diagnóstico com osciloscópio, ok? Então, o que são transdutores de pressão? São sensores que transmitem, né, que informam tensão, que enviam, né, ou melhor, que transformam a grandeza pressão, né, em uma tensão elétrica, pode ser analógica, como a gente citou um pouco mais atrás, como pode ser também um sinal digital, ok? Mas o transdutor de pressão, ele precisa de alimentação elétrica, que normalmente pode ser 12 ou 5 volts. Mas como eu citei, tem alguns casos que ele pode ser uma tensão de alimentação de 3,8 volts. Nós temos os termosensores, que aí são aplicados em sistema de injeção eletrônica, temperatura do óleo do motor, temperatura do óleo do câmbio, né, no sistema de ar-condicionado, né,
Então, um dia desse a gente fez o diagnóstico de um sensor que fica ali no evaporador, tá certo? Então, é o mesmo princípio de funcionamento, é o mesmo sensor. O mesmo sensor, quando eu digo, o mesmo tipo de sensor, tá certo? É claro que os valores de resistência vão mudar e eu preciso, na hora de fazer o diagnóstico, preciso ter essas informações. Se eu vou testar lá um termosensor, um PTC ou NTC, e ele já dá circuito aberto, ou então um valor de resistência muito discrepante, seja para cima ou seja para baixo, né? Você vai testar lá, dá 1 mega-ohm. Aí você já sabe que está com problema. Senão, se ele dá 2 ohms, aí você também sabe que está com problema. Né? Mas, tirando essa informação que também é importante do valor de resistência, eu posso, sabendo o princípio de funcionamento, eu tenho como simular isso e fazer a medição, certo? Fazer o diagnóstico, mais uma vez, de um sistema que eu não necessariamente seja um especialista, tá certo? Consigo resolver o problema do meu cliente e cobrar por isso de forma segura. Então, nós temos potenciômetros, né, para medir deslocamento angular, né, deslocamento axial, potenciômetros, sensores do tipo Hall, sensores de rotação, né, sensores do tipo Hall, sensores do tipo magneto-resistivos, tá certo? E coloquei aqui os interruptores também, que também é um tipo mais básico de sensoriamento, né? A diferença é que a informação dele é on-off, né? Ou ele envia um positivo ou inibe esse positivo, ou então ele envia o negativo ou inibe esse negativo. Mas é assim um tipo de sensoriamento que é utilizado até hoje, né? Bom, pessoal, eu quero abrir aí para algumas perguntas ou comentários aí dos colegas, para a gente ver se a gente consegue, aliás, para que a gente faça um bate-bola aí, né?